É uma alegria poder estar aqui com vocês, mesmo à distância, né? E participar deste culto de oração. A gente tem vivido dias desafiadores, complicados. As palavras que eu ouço nesses dias são insegurança, medo, incerteza, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso que controla todas as coisas, que não perde, eh, nada escapa ao seu controle, né? E nele nós podemos confiar, nele nós podemos, a ele nós podemos nos apegar na segurança de que ele vai nos ajudar a atravessar esses dias de tempestade, vamos dizer assim. Mas por sua graça e por seu poder, nós vamos atravessar esses dias e vamos permanecer firmes na esperança que ele nos dá, nas suas promessas, na sua palavra. E num tempo assim como este, a igreja tem ainda um compromisso maior de compartilhar essa esperança que é a palavra de Deus, essa segurança que a gente pode encontrar nele, porque há muita gente que está, assim, em busca de respostas, elevando silenciosamente, talvez, uma prece a Deus, né? Pedindo por alguma solução para alguma situação e talvez não vejam saída. E como povo de Deus, nós somos chamados a mostrar essa saída, a mostrar esta esperança, a mostrar um caminho seguro que existe mesmo no meio das turbulências que este mundo aqui enfrenta, né? Eh, eu queria me juntar aqui ao pastor Everton para pedir que a gente esteja unido em oração em favor do movimento da Semana Santa. Nós esperamos poder participar da Semana Santa aí junto com vocês. Então, na oração e na torcida, para que, se esta for a vontade de Deus, a gente tenha um cenário um pouco mais favorável, a pandemia dando uma trégua, para que a igreja possa, não apenas aí, mas em todos os lugares em nosso país, aproveitar bem esta data para compartilhar o amor de Cristo e a esperança que nós encontramos no sacrifício que ele fez por cada um de nós. Bom, se você está com a sua Bíblia aí, eu queria convidar você para a gente ir a uma história da Bíblia que, curiosamente, está registrada no mesmo livro que o pastor usou aqui antes da oração. Eu quero convidar você a ir a segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. E eu queria convidar você a manter a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos refletir sobre essa história que está registrada neste capítulo. As histórias que nós encontramos na Bíblia, eh, elas podem ser um grande estímulo para a nossa fé, para a nossa confiança em Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Talvez seja nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: o que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, né? Para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos dar um rumo, para nos encorajar nos dias mais difíceis. E essa é uma história que, particularmente para mim, ela tem esse poder de fazer isso, e de quando em quando eu volto a esse relato da Bíblia e sou fortalecido com a mensagem que a gente encontra aqui. Então, se você tem a sua Bíblia aí, segundo Crônicas, capítulo 20, ok? Vamos estudar juntos? Bom, o capítulo começa dizendo assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá é o rei de Judá, capital em Jerusalém, rei do povo de Deus ali naqueles dias. Verso 2. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, do outro lado do mar, já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Então, os mensageiros vão ao rei e dizem para ele que um grande exército de inimigos está chegando, um poderoso exército que formado ali por uma tríplice aliança militar, e eles estão prestes a atacar o reino de Judá. E aí o versículo 3, nessa versão que eu estou lendo, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aqui eu queria me deter um pouquinho para a gente ir olhando essa história.
o texto diz que quando o rei recebe a notícia, ele fica alarmado. Talvez a versão que você esteja usando diz assim: com medo, Josafá decidiu buscar ao Senhor ou consultar ao Senhor. Né? Alarmado, com medo. Né? Quando a notícia é dada para ele, de pronto, né, o temor, a preocupação, a angústia por este cenário de guerra inesperado que estava ali diante dele. Né? E como era uma junção aqui de vários povos, de várias nações vizinhas de Israel, que estavam nesse momento fazendo guerra a Israel ou pretendendo fazer uma guerra a Israel, o rei ficou alarmado e com medo. Você já ficou com medo? Você já ficou alarmado? Você já teve o coração atingido pelo temor? Bom, isso pode acontecer com a gente em várias circunstâncias da nossa vida, né? Em várias circunstâncias de nossa vida. E diante dessas circunstâncias, o exemplo de Josafá aqui é muito interessante e muito significativo. É digno de ser copiado por cada um de nós, né? Porque quando ele soube do problema, quando ele soube do perigo, quando ele soube da ameaça, o que ele faz é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Ele vai a Deus em oração. Ele derrama sua alma diante de Deus, né? A autora Ellen White, num de seus livros, ela faz uma declaração muito interessante. Ela diz assim: em cada dificuldade deveríamos ver um chamado à oração. Eu gosto muito dessa ideia. Em cada dificuldade deveríamos ver um chamado à oração. Você, você já teve a sensação de que às vezes a gente age assim diante de uma dificuldade, diante de um problema, como eu vou descrever agora? A gente tenta todos os recursos, a gente usa todas a bagagem que a gente tem para lidar com aquela situação, a gente se vale das ferramentas que a gente puder usar, a gente tenta tudo. Se não der certo, aí talvez a gente pense assim: puxa, quem sabe vamos orar sobre isso. Já teve a sensação que às vezes a gente faz assim? A gente deixa a oração como o último recurso, né? Mas Josafá ensina para a gente aqui que a oração pode ser o primeiro recurso. O primeiro recurso. Apareceu uma dificuldade, apareceu um problema, ok, você pode ter experiência para lidar com o assunto, você pode ter recursos para lidar com o assunto, mas a primeira coisa que as dificuldades deveriam fazer com a gente é nos levar à presença de Deus. Ele é uma fonte digna de confiança a qual a gente pode recorrer. Ele é uma fonte segura a qual a gente pode recorrer. Ele tem todos os recursos e nada vai pegar o nosso Deus despreparado para nos ajudar com aquela situação. Não há nenhuma situação que você possa levar a Deus que vai levar o senhor assim a vamos ilustrar aqui de maneira bem humana isso, né? Não há nenhuma situação que a gente possa levar a Deus que vai levar ele a colocar a mão na cabeça e pensar assim: e agora o que que eu faço? O que que eu digo para o meu filho? O que que eu digo para minha filha nessa situação? Nenhuma situação, por mais adversa que seja, pega o nosso Deus despreparado. Ele tem recursos, ele tem poder para lidar com todas as situações adversas que nos afetam, que atingem a nossa vida. Então, em cada dificuldade, nós deveríamos ver um chamado à oração. E aí, se você continua aqui no texto bíblico comigo, a partir do verso 5, você vai encontrar, a partir do verso 6, a oração que Josafá faz. Nós não vamos passar aqui toda esta oração, mas é uma linda oração que está registrada aqui. E vale a pena depois você se demorar um pouquinho e passar toda esta oração que ele faz. Mas eu queria mencionar alguns aspectos desta oração que podemos copiar Josafá, por assim dizer, né? Por exemplo, no verso 6, ali na segunda parte do verso 6, ele diz assim: tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nosso Deus tem o governo de todo mundo, de todos os reinos, de todos os países, de todas as situações, de todas as nações, de todo o universo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém
pode opor-se a ti. Olha que coisa extraordinária. Olha essa confiança que Josafá demonstra aqui em Deus. Força e poder estão em tuas mãos. Essa não era apenas uma impressão que Josafá tinha. O que ele está dizendo aqui é um fato, é uma realidade. Nosso Deus tem força e poder, né? E ninguém pode opor-se a ele. Se ele decidir agir, quem vai impedi-lo? Quem vai dizer, não, até aqui, daqui o senhor não passa? Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Mais adiante um pouquinho, se você vai ali ao versículo 9, na segunda parte do verso 9, ele diz assim, ele cita ali os problemas que poderiam atingir o povo, ele fala de espada, ele fala de peste, ele fala de fome, e aí ele diz que diante de situações como essa, o que eles fariam? Nos colocaremos em tua presença. E aí mais adiante diz, e clamaremos a ti em nossa angústia. Olha que interessante. Bom, se surgirem problemas, ele está dizendo, se aparecerem dificuldades, sejam elas quais forem, sabe o que nós vamos fazer, Senhor? Nós iremos à tua presença e nós clamaremos a ti em nossa angústia. Nossas dificuldades, nossos desafios são um convite para a gente ir à presença de Deus e clamar a Ele. Se você vai mais adiante, no final do versículo 12, há uma frase que eu aprecio muito. Ele diz assim, depois de descrever o problema, o perigo, a ameaça que eles estão ali com aquele enorme exército que vem contra eles, ele diz assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quantas vezes a vida coloca a gente diante de situações que a gente não sabe o que fazer, que a gente não vê saída, que a gente não encontra uma porta. Bom, se a vida coloca a gente numa situação assim, de novo, o exemplo de Josafá pode ser imitado por mim e por você. Os nossos olhos estão postos em ti, diz algumas versões. Ou como esta que eu li, os nossos olhos se voltam para ti. Se voltar para Deus, correr para Ele, ir ao encontro dEle, é o único caminho seguro para as ameaças e perigos que a gente pode enfrentar nesta vida. E aí, se você vai a partir do verso 15, você encontra algo também muito significativo. Você vai encontrar a partir dali a resposta que Deus manda. Há um profeta que está ali junto com o povo nesse dia de orações, de súplicas, de jejum, e Deus manda uma mensagem ao rei e ao seu povo através deste profeta. No verso 15 diz, por exemplo, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa extraordinária. Josafá, ele leva um problema que ele está enfrentando, que seu povo está enfrentando, um perigo que ameaça a sua nação. E Deus olha para essa batalha para a qual eles não sabiam o que fazer, como enfrentar, e ele diz, essa batalha não é de vocês, essa batalha agora é minha. Vocês vieram em busca de auxílio, ok. O problema de vocês agora é um problema meu. Eu assumo daqui para frente. Parece que Deus está dizendo exatamente assim, né? Daqui para frente é comigo. E é maravilhoso ver como Deus responde às orações e se coloca em nosso favor para lutar por nós. Eu lembro algum tempo atrás, eu estava muito preocupado com uma situação. E eu vinha conversando com Deus sobre esta situação, mas também vinha tentando encontrar uma saída, uma solução. E um dia, enquanto eu orava, quase que literalmente, eu ouvi uma voz que dizia assim, deixa esse assunto para mim. Você não vai mais conseguir resolver. Está fora do teu alcance. Deixa para mim e confia, e eu vou resolver. E algum tempo depois, um tempo maior do que aquele que eu esperava, eu queria uma solução imediata, né? Um tempo maior do que aquele que eu esperava. Mas Deus deu a solução. Me surpreendeu com a solução, né? Fez muito melhor do que eu imaginava, do que eu pensava. E aí eu pude comprovar que
Não era apenas uma intuição da minha cabeça o que eu tinha ouvido naquele dia. E aqui parece que Deus está dizendo a mesma coisa. Ok, eu estou sabendo do problema de vocês. Vocês resolveram trazer ele para mim. A batalha agora é minha. Agora eu vou lutar por vocês. Se você continua olhando ali a resposta, no verso 17, diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, nem desanimem. Olha que extraordinário. Deus diz: eu vou lutar por vocês. Mas é o seguinte, vocês não vão ficar em casa aí descansando, todo mundo de braço cruzado e só esperando, ok? Tomem posições. Vocês vão lá para o campo de batalha. Se apresentem lá onde o desafio está. Tomem suas posições. E permaneçam firmes, permaneçam confiantes em mim. Né? Não se deixem abalar quando vocês perceberem o tamanho do inimigo que está diante de vocês. Né? Tomem suas posições e permaneçam firmes. E aí a melhor parte do texto, né? Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E a outra frase também é extraordinária. Não tenham medo, nem desanimem. Eu não sei como é que você tem lidado com os dramas desses dias que o nosso país atravessa, que o nosso estado e nossas cidades enfrentam com toda essa pandemia. Mas como eu mencionei na introdução, conversando com várias pessoas esses dias, eu ouço essas palavras: medo, insegurança, incerteza, cansaço, né? Não, agora está mais flexível, agora abriu, agora pode ir na igreja. Não, agora fechou tudo de novo, agora não pode ir na igreja. Agora melhorou um pouquinho. E assim a gente fica nessas idas e vindas, né? Cansaço. É para mim e para você que o Senhor também fala aqui hoje à noite. Não tenham medo, nem desanimem. O que o inimigo vai tentar fazer com a gente nesse momento é nos desanimar, é levar a gente a perder o alento, as forças, a achar que, enfim, não há muito o que fazer a não ser aguardar. Né? Mas Deus está dizendo para a gente: tomem posições, permaneçam firmes, mas não desanimem, não tenham medo, porque eu estou com vocês. Bom, e aí, se você continuar olhando aqui o relato, o verso 18 vai dizer que Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Quando eles terminam de ouvir essa resposta que Deus manda, a atitude deles é uma atitude de adoração, de submissão. Então, eles se põem prostrados ali diante de Deus, agradecidos pela resposta que Deus havia enviado, fortalecidos pelas promessas que Deus estava fazendo ali para eles. E logo depois, Josafá começa já a organizar as coisas, né? E aí tem um detalhe aqui muito interessante e um dos textos mais conhecidos, talvez, aqui desse capítulo 20, é o próprio verso 20 também. Né? O texto diz que Josafá agora se dirige ao povo e diz para eles assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Eu gosto muito dessa tradução aqui. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. As versões mais tradicionais vão dizer: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tem uma outra tradução aqui mais recente que ela coloca o texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela coloca o texto dessa maneira assim: creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Esse é um texto extraordinário, né? Ele nos convida a um relacionamento de fé com o Senhor, a um relacionamento de confiança nele. E para que a gente possa confiar nele, a gente precisa conhecê-lo, né? Há alguns anos atrás, já tem bastante tempo isso, havia uma empresa aqui no Brasil que tinha
o slogan deles era assim: você conhece, você confia. Se uma empresa, né, aqui nesse mundo, se uma instituição, se uma indústria se atreve a dizer assim, né, se você nos conhece, você vai confiar na gente, essa frase ela ganha ainda muito mais significado e muito mais força se a gente aplicar a Deus. Se você o conhece, você vai confiar. Você conhece, você confia. Porque quanto mais a gente conhecer ao Senhor, mais seguros a gente vai se sentir, né? Mais amparado a gente vai se sentir. Talvez a nossa fé vacile algumas vezes porque a gente conhece pouco ao Senhor, né? Porque a gente tem um relacionamento às vezes superficial com Ele. E aí quando os problemas chegam à nossa vida, batem à nossa porta, entram na nossa existência, a gente fica meio perdido, meio desorientado, porque a gente não está tendo um relacionamento profundo com Deus. E aí os perigos se tornam grandes, as ameaças, ainda que elas não sejam tão grandes, mas parece que elas ganham uma dimensão muito maior. Mas quanto a gente conhece a Deus, né, a nossa fé nele é como uma criancinha que segura a mão de um pai e atravessa uma rua agitada tranquilamente, tranquilamente, só porque ele conhece o pai, ele sabe que o pai vai cuidar dele, ele sabe que o pai não vai deixar que nenhum mal lhe aconteça ali. Então, se você quiser aprender a confiar no Senhor, conheça-o mais, conheça-o mais, por meio da oração, por meio da sua palavra, é, e aí a segunda parte tem uma relação direta com isso, né? Diz, crede nos profetas do Senhor. E os profetas do Senhor falam aqui, eles falam pela Bíblia. Aqui nós encontramos as mensagens do Senhor por meio dos seus profetas. Então, vale a pena a gente refletir nessas mensagens, a gente meditar nelas, porque a gente vai aprender a confiar mais em Deus. E como o seu povo, nesse tempo do fim, nós ainda fomos privilegiados com, com ter diante de nós eh, uma mensagem profética para esse tempo do fim, né? E nós temos um conjunto de uma literatura ampla, vasta, sobre os mais variados temas que podem abençoar a vida da gente, né? Eu me refiro aos escritos do Espírito de Profecia, no dom profético que Deus manifestou através da irmã White. Vale a pena a gente meditar nesses livros, vale a pena a gente tomar esses livros e ler, e se demorar, e ler com a nossa família, né? O ano passado, durante a pandemia, os nossos filhos acabaram voltando para casa, né, com a situação dos internatos também, tudo trabalhando com aulas online, e eles voltaram para casa. E uma experiência assim muito, muito marcante para a gente nesse período foi tomar o livro O Grande Conflito e estudar um pedaço dele, lermos em família um pedaço dele todas as noites, né? É um livro bastante, né, volumoso, a gente não conseguiu terminá-lo naquele período, mas os dias, cada noite que a gente parou para se demorar nele, foram extremamente encorajadores para a gente, motivadores, ver a fé daqueles que viveram em dias tão desafiadores, aprender com eles a uma confiança em Deus assim genuína, inabalável. Como foi bom a gente poder meditar juntos em família nisso. E eu queria estimular você. Tome estes livros. Tome um livro como Caminho a Cristo, como O Desejado de Todas as Nações, ou como O Grande Conflito. Agora, toda esta série, situando aí o Caminho a Cristo, está numa linguagem contemporânea, né? Os Escolhidos, Os Ungidos, O Libertador, enfim, e há mais dois aí, né? São livros extraordinários que têm uma mensagem de Deus para nós como seu povo no tempo do fim. E aqui há uma segurança: crede nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos, ou vocês terão a vitória. Bom, voltando para o texto bíblico, eu queria destacar mais 2 ou 3 pontos. No verso 22, o texto diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas, e aí você vai ver que é o Senhor que desbarata os exércitos inimigos, eles acabam lutando entre si mesmos, e Israel realmente só permaneceu firme e assistiu o que o Senhor estava fazendo. Eu li apenas o texto quando diz assim, quando começaram a cantar. Mas se você olha os versos anteriores, o rei faz uma proposta assim meio inusitada, né? Ele diz assim, gente, vamos colocar
os levitas para cantarem, né? Para irem à frente dos soldados e cantarem. Imagina a cena, né? Um exército indo para o campo de batalha, mas na frente vai o coral da igreja, né? Essa é a situação aqui. Coral da igreja à frente, cantando a capela, né? Ou talvez até com algum instrumento, a gente não sabe. E quando eles começam a cantar, Deus dá as vitórias para eles. Quando nós começamos a louvar, a cantar, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu confio que o Senhor vai nos dar a vitória. O nosso louvor é como que uma expressão de fé, como se o que Deus prometeu fazer, ele já tivesse feito, né? Porque é fácil a gente louvar depois que a gente já viu o milagre acontecendo, né? É fácil a gente louvar quando a resposta já veio, né? Mas aqui ele está dizendo, comece a cantar antes. Comece a cantar antes, né? Na segurança de que Deus vai fazer o que ele prometeu que vai fazer. E é isso que aconteceu aqui. Eles começaram a louvar e Deus deu as vitórias sobre o seu povo. Se você vai ao verso 24, diz: no quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, este lugar é chamado Vale de Beraca. Algumas Bíblias traduzem assim, Vale de Bênção, né? E se você ler o relato um pouquinho antes ali, você vai ver que durante 3 dias eles estiveram juntando os despojos de guerra, e o final do verso 23 diz que era mais do que eles podiam levar. Num cenário adverso, de guerra, de batalha, onde o rei inicialmente ficou alarmado, Deus concede tantas bênçãos que eles não têm como carregar, né? Ficaram juntando as coisas durante 3 dias, e no quarto dia que eles conseguem se reunir para louvar ao Senhor e para agradecer a vitória que ele havia concedido a eles. O vale, às vezes, é símbolo de lugar de desafios, né? De lutas. A gente vê as bênçãos, parece que lá na montanha, né? Parece que é mais perto de Deus. Mas o Senhor tem a capacidade de providenciar múltiplas bênçãos para a gente, mesmo no vale, mesmo no campo de batalha. Que a gente possa confiar nele, nisso a cada dia de nosso viver. Último ponto que eu queria destacar. No versículo 27, diz assim: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Eu queria traçar um paralelo aqui. Aquele Senhor que se dispôs a lutar as nossas batalhas, está lutando por nós, por mim, por você, por nossa salvação, para que a gente permaneça firme. Mas daqui um pouco, este Senhor vai vir como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e ele vai reunir todos os seus soldados, de todos os tempos, de todos os lugares. E naquele dia, ele anela que eu e você estejamos lá. E nós também anelamos por isso, né? Nós também sonhamos por isso. E aí ele vai reunir todos os remidos, todos os salvos, todos os seus soldados. E eles também farão uma viagem. E vai ser para Nova Jerusalém. Para Nova Jerusalém. Que viagem vai ser essa? Se aqui os soldados, sob a liderança de Josafá, voltam para casa, voltam para Jerusalém, cheios de alegria por aquela vitória ali, imagina como vai ser a alegria quando a gente obtiver a maior de todas as vitórias. A vitória sobre o mal, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o sofrimento, a vitória sobre a dor, a vitória sobre o Covid, a vitória sobre todas as enfermidades, né? E o Senhor nos conduzir vitoriosos até a Nova Jerusalém, até o lar celestial. Que experiência vai ser esta? Que experiência vai ser esta? Que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para esse dia. E enquanto esse dia não chega, que Ele nos mantenha firmes, confiantes, seguros nas suas mãos. E que Ele nos use para que a gente transmita esta fé
esta confiança e esta esperança àqueles que estão à nossa volta e que talvez tanto necessitem dessa experiência com Deus também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor dirija os teus passos dia após dia até essa reunião para irmos ao lar celestial. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, por sua mensagem, por suas histórias que nos fortalecem, que nos encorajam. Nos ajuda, Senhor, a te conhecermos mais e mais, para aprendermos a confiar totalmente no Senhor a cada dia. Eu suplico, Senhor, uma bênção especial sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, sobre os amigos que estão acompanhando este culto, sobre os membros lá do distrito do Fragata. Esteja com cada um deles, aqueles que estão com lutas com esta enfermidade ou com outros problemas de saúde, ou com outras situações adversas, que eles encontrem no Senhor aquele que luta por suas batalhas, aquele que dá as respostas, aquele a quem eles podem confiar completamente todos os dias da vida. Permanece conosco, Senhor, e nos ajuda a seguirmos firmes até o momento em que vamos encontrar com o nosso Rei e vamos marchar vitoriosos para o lar eterno. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e lhe guarde a cada dia do seu viver.